Shalom, shalom a você que nos assiste através da TV Sião. Sejam bem-vindos ao programa Torá em Debate. Eu sou o professor Matheus Andona e todas as semanas estou aqui às terças-feiras, 20 horas, na tvsião.com, apresentando o programa Torá em Debate, que é um programa que trata de assuntos teológicos, assuntos que são de importância para a sua caminhada como servo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como discípulo de Yeshua, o nosso Messias. E o programa de hoje é um programa muito especial, né? Assim como todo o programa Torá em Debate, mas o programa de hoje e também o próximo tratarão de um tema muito importante, um tema que é extremamente necessário tanto nos meios judaicos e principalmente nos meios cristãos também. É o tema Pardês. Puxa vida, o que é Pardês? Pardês é a hermenêutica judaica, os métodos de interpretação que os judeus têm há séculos para se interpretar as Sagradas Escrituras. Então, neste programa Torá em Debate, estaremos estudando sobre os métodos de interpretação que os judeus têm há milhares de anos, que têm ajudado a Israel a extrair o máximo dos escritos sagrados. Então você vai acompanhar comigo e irá entender os níveis de interpretação que os judeus utilizam para o texto sagrado, né, diante de qualquer texto sagrado. Então você pode acompanhar conosco, especialmente você que é da ABN, pode e deve participar comigo, interagir comigo no programa Torá em Debate. É só você postar no post do programa aí na nossa página restrita da ABN no Facebook. Então todos os membros da ABN, eu saúdo a todos com o Shalom Uvrachá e aguardo a participação de todos vocês mais ao término do programa. O que seria então o Pardês ou a hermenêutica ou a exegese judaica? Então esse assunto é um assunto muito importante e eu começarei aqui dando uma introdução a respeito do próprio termo hermenêutica, né? O que significa isso? E depois nós chegaremos à origem da palavra Pardês. Por que os judeus usam este acróstico, né, chamado Pardês, para referir-se ao seu sistema de ensino e interpretação dos textos sagrados? Então acompanhe comigo na tela a seguinte explicação a respeito da palavra hermenêutica. Veja aí. Hermenêutica, né, eu coloquei aqui o grego, né, hermeneu, que significa no original interpretar ou traduzir. É o estudo da interpretação textual, ciência ou arte de se interpretar o texto. Então, hermenêutica, basicamente, simplificando um pouco o seu conceito, o seu significado, é isso. É a arte, o método, a metodologia que se utiliza para se interpretar um texto. Propriamente dito, é um texto que nós vamos tratar aqui no programa de hoje. Pode ser também tradição oral, mas não é o caso do Pardês. O Pardês é aquilo que os judeus usam, são os métodos judaicos para a interpretação do texto da Torá, dos profetas, dos escritos e todo o texto de origem judaica. E eu quero partir com você de uma premissa, e essa premissa eu já a utilizei em outros programas Torá em Debate. A premissa é uma premissa não minha, mas do Rabino Shaul, também conhecido como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo declara, né, lá em Romanos, no capítulo 3, versos 1 e 2, aquilo que você vai visualizar na tela agora. Veja. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Esta é a nossa premissa, por quê? Porque eu quero falar a você, eu quero mostrar a você, né? Muitas pessoas nos assistem e perguntam, mas o que eu tenho a ver com esse método milenar que os judeus usam para se interpretar a Bíblia? Né? Se eles tivessem realmente, muitos cristãos usam esse argumento, se eles tivessem realmente alguma capacidade extraordinária de se interpretar a Bíblia, eles teriam descoberto, por exemplo, que Yeshua era o Messias, né? Ou teriam evitado algumas tragédias ao longo da sua história. Olha, veja bem, nós não estamos aqui tratando de uma canonização, né? de uma exaltação de sobremaneira aos métodos de interpretação
judaicos. Mas eu estou querendo mostrar a você que esse legado que Israel carrega, o legado que Israel traz consigo a respeito da interpretação das Escrituras, ele é muito válido para todos que querem interpretar a Escritura Sagrada no contexto original. Primeiro porque a Bíblia foi confiada aos hebreus, aos judeus. Paulo fala isso, né? A vantagem dos judeus se baseia neles, a eles foram confiados, no fato de a eles terem sido confiados os oráculos de Deus. Então, se a eles foram confiados os oráculos de Deus, se eles representam um povo escolhido, né, para manifestar a glória de Deus a toda a humanidade, para ser bênção para as famílias da terra, luz para as famílias, os homens. Se eles receberam esse legado, se eles têm esse compêndio nas mãos, se a eles, né, a eles foram dados os profetas, a eles foram dados os reis, a eles foram dados os patriarcas, então tudo isso representa um legado muito importante para todo aquele que deseja compreender a Bíblia no contexto original. A Bíblia é um livro judaico, grande parte dela, a maioria dela escrita em hebraico ou aramaico, que são línguas do povo judeu. É um livro dado dentro do contexto histórico, dentro da história de Israel. Compêndio esse que os judeus têm cuidado e preservado há milhares de anos, pelo menos 3.500 anos. Então não se pode jogar fora todas essas características. Não se pode jogar fora todas essas vantagens, diria eu, a respeito da interpretação do contexto original dos escritos sagrados. Nós não podemos ler um texto de 2.000, 3.000 anos de idade com a nossa cabeça marcada no século XXI, como um típico homem do século XXI, a pós-modernidade. Não, as escrituras foram compostas ao longo de séculos, há pelo menos 2.000 anos, em Israel, dentro do povo judeu, no contexto social e econômico de Israel. Então é impossível você saber com plenitude, né, saber com certeza a interpretação de um texto que compõe as Sagradas Escrituras, sem ter o quê? Sem ter esse acesso a essa sabedoria judaica, a esses métodos judaicos de se interpretar as Sagradas Escrituras. Eu costumo dizer que é como se você, por exemplo, recebesse uma incumbência de fazer um trabalho sobre a obra de William Shakespeare. Você recebeu aí uma incumbência de fazer um trabalho, uma análise das principais obras escritas por William Shakespeare. A primeira coisa que uma pessoa séria e entendida vai fazer, antes de tocar na obra de Shakespeare, vai ser entender o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo, especificamente na Inglaterra, de onde veio Shakespeare, o que estava acontecendo na Inglaterra no século XVI, por exemplo, quando Shakespeare escreveu suas obras. Primeiro tem que se entender qual era o contexto, então, o que Shakespeare via nas ruas, quem era o rei na época, né? Em que situação a Inglaterra se encontrava em relação aos inimigos ali na Europa, como estava a economia, como era a sociedade, como se dividia a sociedade na época shakespeariana, vamos dizer. Estudaria-se, antes de tocar na obra de Shakespeare, estudaria-se então sobre a Inglaterra do século XVI, sobre o contexto histórico-social da Inglaterra do século XVI, estudaria-se também o inglês desta época, o idioma inglês dessa época, né, que difere um pouco do inglês atual, mas a pessoa, o quê? Uma pessoa séria, que deseja exprimir ao máximo todo o conteúdo da obra shakespeariana, ele terá o cuidado de ler esta obra no original. Porque toda tradução é também uma recriação. Toda tradução nós temos algo que é acrescentado e algo também que é subtraído. Então a pessoa quer fazer uma análise à luz da originalidade, ela vai querer, ela vai desejar ler no original. Então a pessoa vai estudar, né, o inglês medieval, ela vai aprender a interpretar obras escritas nesse idioma, nesta época. Aí então, depois de ter se provido de todo o conhecimento do contexto histórico, social, cultural, né, da época na qual Shakespeare escreveu, depois de estar munido das ferramentas para se ler a obra de Shakespeare no original, aí sim a pessoa pode se debruçar sobre a obra de Shakespeare e fazer ali uma análise sem interferências.
É claro que nós vamos ler também pessoas que escreveram sobre Shakespeare, mas aquele que deseja fazer um trabalho único, ele vai, além do material, das referências que ele utilizará, ele também vai pesquisar, vai ter uma preocupação de pesquisar tudo no original. E a Bíblia também é assim. A Bíblia é um livro judaico, a Bíblia foi escrita, na maioria dela, em território de Israel, né, pelo povo judeu, tem sido guardada pelo povo judeu, no idioma do povo judeu. Então, como é que as pessoas hoje, se fazem isso que eu acabei de dizer, se fazem com tanta obra aí fora, por que não fazer o mesmo com as Sagradas Escrituras? Que o apóstolo Paulo diz que é um legado, Paulo fala lá em Romanos 9, a eles pertence a lei, o culto, a glória, as alianças. Então, se tudo pertence a Israel, por que não fazer uso das formas de interpretação que Israel tem? E esse é um dos motivos, a você que me assiste, que nós temos hoje tantas divisões nos meios cristãos. Nós temos divisões no meio católico e temos centenas e centenas de divisões no meio protestante. Por quê? A maioria das razões, né, grande parte das razões que incluem essas separações, essas divisões, são razões interpretativas. São discordâncias de interpretação, discordâncias de hermenêutica. Então a pessoa discorda da forma do outro interpretar, eu interpreto assim, o outro interpreta diferente, não concordamos, nos tornamos inimigos, aí eu saio e crio a minha própria denominação, o meu próprio movimento. Quantas denominações protestantes nasceram a partir desta atitude, de uma discordância interpretativa? Então está aí uma ferramenta para ajudar a combater essa multiplicação de doutrinas e de denominações. Voltarmos ao original. O que importa para nós é o que o texto significou para aqueles que o ouviram a primeira vez. O que as palavras de Deus significou lá aos israelitas aos pés do Monte Horebe. O que as palavras de Isaías significaram ali para aqueles judeus em Jerusalém. As palavras de Jeremias aos habitantes de Jerusalém, o que elas significaram quando eles a ouviram. Então isso é o mais importante, é termos a preocupação de analisarmos os textos sagrados no seu contexto original. E para isso nós temos métodos que os judeus utilizam-se deles há milênios para se interpretar as Sagradas Escrituras. E é sobre esses métodos que nós falaremos hoje aqui para você. Então acompanhe na tela comigo. Nós vamos, antes de tratar sobre o método pardês de interpretação judaico, nós vamos aqui dar um contexto histórico. É muito importante o contexto histórico, como eu acabei de dizer. Então, vamos falar aqui como que surgiu, como que foi cunhado, né? Como que foi ali solidificado, como que surgiu esse método de interpretação judaico da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então, para começar, nós sabemos que esses métodos de interpretação, eles representam uma herança dos fariseus, né? Os fariseus iniciaram um movimento no século II a.C., lá em Israel, e eles apregoavam o retorno às Sagradas Escrituras. Eles apregoavam a não dependência total do templo, dos sacerdotes e levitas, os quais já estavam corrompidos, né? Nós temos aí o surgimento dos saduceus. Os saduceus eram a classe de religiosos que controlavam o templo, eram na grande maioria sacerdotes, mas grande parte deles também não era de linhagem aarônica nem levítica. Eles haviam comprado a posição de sacerdotes e por isso havia muita corrupção nesse meio. Os fariseus, então, chamado em hebraico de perushim, os separados, eles têm um movimento em Israel popular, vale a pena dizer isso, onde eles queriam ensinar o povo a não depender do templo para a sua vida religiosa. Para isso, eles teriam que ensinar o povo a ler e a escrever, então eles alfabetizavam as pessoas, eles criaram as sinagogas. Foi nesse período quando, na verdade as sinagogas surgiram antes, né, com o exílio babilônico, mas os fariseus oficializaram esse sistema de culto no século II, III a.C., lá em Israel. Então eles criaram um sistema sinagogal, criaram um culto sinagogal, criaram o ensino das escrituras na sinagoga, porque antes era feito só no templo.
Então eles criaram um sistema de estudo sistemático da Torá e dos profetas e escritos para ser feito durante um ano, e isso era feito na sinagoga, onde a palavra, a Torá, os profetas eram lidos publicamente. Eles criaram Batei Midrashim, casas de estudos, onde a pessoa poderia estudar a Torá. Eles ensinaram as pessoas a orar diretamente a Deus. Antes, se a pessoa quisesse saber a vontade de Deus, ela tinha que se dirigir a um profeta ou um oráculo. Então os fariseus falaram, não, nós vamos ensinar as pessoas a orarem diretamente a Deus. Então eles criaram regras de oração, ensinavam as pessoas a orar. A famosa oração que Yeshua ensina, Avinu Sheba Shamayim, o Pai Nosso que estás nos céus, é uma típica oração farisaica dessa época. Então isso é mais uma prova que Yeshua tinha fortes vínculos com o movimento farisaico. Até porque em Lucas 4 diz lá que ele ensinava nas sinagogas, né? Ele tinha posição de ensino nas sinagogas, até mesmo antes de se revelar como Messias. Então já mostra que ele era de uma classe de ensino bíblico, possivelmente da classe farisaica, como ele atesta também lá em Mateus capítulo 23, nós falaremos aqui daqui a pouco. Então acompanhe na tela comigo algumas características sobre esse momento onde o Pardes, a hermenêutica judaica, surge. Veja aí. Então nós temos essa preservação e difusão do conteúdo bíblico canonizado para a população. Então tudo isso faz parte da Revolução Farisaica lá do século II a.C. Próximo item, né? A tradição rabínica, materializada na forma de sinagoga e das Batei Midrash, ou casas de estudo, muito contribuiu para o estudo e interpretação tanto da Torá escrita quanto da Torá da tradição oral. Isso é muito importante porque nós temos, através dos fariseus, não só a importância da Torá escrita, mas eles nos mostram a importância da Torá oral. A Torá oral para o judeu, até nos dias de hoje, ela tem igual ou até maior importância do que a Torá escrita. São preceitos que foram passados desde Abraão, oralmente, de pai para filho. Isso foi até colocado no papel no período intertestamentário e também depois, no período de composição da Mishnah. Mas a lei oral tem importância muito grande para Israel, sempre teve e tem, e os fariseus, eles apregoavam a importância dessa lei oral também, e não apenas da lei escrita. Né? Então, o próximo item, veja só, os autores da Bíblia utilizam-se da mesma forma de interpretação judaica, principalmente os autores do Novo Testamento. Aí eu coloquei para você, veja no item de cima, há uma referência de Mateus 23, verso 2, né, que Yeshua fala, na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e fariseus, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não os imiteis nos seus atos. Nós temos também, né, isso é Yeshua atestando a autoridade farisaica para o ensino e interpretação bíblica. Dois textos de 1 Coríntios 10:4 e de Gálatas 3:19, textos que falam sobre a lei oral, né? Temos aqui o apóstolo Paulo utilizando pedaços da lei oral, da tradição oral judaica nas suas cartas. 1 Coríntios 10:4 fala sobre a pedra, ele menciona essa pedra que seguiam os israelitas no Êxodo e que dava água. E essa pedra ele fala que era uma alusão ao próprio Yeshua, ao próprio Mashiach. A Torá não fala de pedra nenhuma que seguiu os israelitas no deserto. Então Paulo tira essa informação da lei oral, porque a lei oral atesta a presença desta pedra, né, que acompanhou os israelitas. Lá em Gálatas 3:19, Paulo fala algo que não está constando na lei escrita, no relato escrito. Paulo fala que a Torá foi dada, foi ministrada por anjos. Deus utilizou um intermediário que foi Moisés, mas ele ministrou a Torá ao povo, revelou a Torá ao povo com anjos. Lá no relato do Antigo Testamento, em nenhum lugar está falando que Deus ministrou a Torá, deu a Torá através de anjos para o povo. Então, mais uma vez, então o que o apóstolo Paulo escreveu não é verídico? Não, é verídico, só que ele usa aspectos da lei oral e não só da lei escrita. Isso é para mostrar para você que os apóstolos, e Yeshua também, utilizavam-se muito da tradição oral. É claro que tanto Yeshua quanto Paulo tinham objeções graves em relação a dogmas judaicos,
farisaicos também, que iam em desacordo, que iam em contradição com a Torá, com os mandamentos de Deus. Toda tradição ou todo mandamento de homens, coisas que não haviam sido prescritas na Torá, que fossem contra os mandamentos da Torá, aí não só Yeshua como Paulo, mas eu também sou contra. Toda aquela tradição do meu povo que fere os escritos sagrados, a Torá, os profetas ou os escritos, eu não aceito. Então, toda tradição, nós temos que reter as boas tradições. Yeshua ia à sinagoga segundo o seu costume, lá em Lucas capítulo 4 diz isso muito bem. E o ato de se ir a uma sinagoga não é um mandamento bíblico. Deus não criou sinagoga, Deus não criou sequência de culto, de liturgia numa sinagoga, Deus não ordena ler essa Torá em público todo sábado. Mas na época de Yeshua, os fariseus haviam criado essas tradições e Yeshua acatou com muita alegria essas tradições do seu povo. Ele tinha orgulho de ir à sua sinagoga, lá em Nazaré e depois em Cafarnaum, e ensinar a Torá conforme a tradição oral. Essas coisas não haviam sido prescritas na Torá, mas eram tradições boas. Essas aí nós acatamos. Então, veja na tela. A igreja cristã recebeu da sinagoga não apenas o texto da Bíblia, mas também as formas de interpretação. Então veja, se hoje a igreja cristã herdou muita coisa do sistema sinagogal, né, por exemplo, nós temos tanto na igreja católica quanto na igreja protestante, nós temos momentos do serviço que são louvores, né? São hinos, são palavras de louvor, leitura de salmos. Nós temos a leitura pública das Escrituras, nós temos o estudo público das Escrituras, nós temos a organização, né, em presbíteros, em diáconos. Né? Então, tudo isso é um sistema organizacional que veio da sinagoga. Toda sinagoga judaica até os dias de hoje funciona do mesmo jeito. Nós temos a liturgia, nós temos no início do serviço da Torá do sábado o Psuquei de Zimbrá, que são louvores, né, salmos, depois nós temos orações, depois nós temos a leitura da Torá, depois nós temos uma explanação e mais orações de louvores no final. Então a igreja cristã herdou muita coisa da sinagoga. Sua liturgia, sua sequência de culto, né, a necessidade de se estudar as Escrituras todas as semanas. Deveria também fazer uso de algo que a sinagoga dava ao judeu, que eram o quê? As formas interpretativas dos judeus. Então é isso que nós estamos falando hoje. É profícuo para o meio cristão fazer uso desses métodos interpretativos judaicos até para evitar possíveis desvios doutrinários em relação a interpretações textuais. Mais uma vez aqui, não estou colocando as interpretações propriamente ditas, né, de Israel como absolutas. Não. Eu estou querendo dizer aqui a respeito dos métodos de interpretação judaicos que são muito benéficos para todo estudioso das Sagradas Escrituras. Bem, então nós vamos ver agora quais são os 4 tipos de métodos, né, que os judeus usam desde antes de Yeshua para se interpretar os escritos sagrados. Veja aí na tela comigo. Os 4 métodos da exegese judaica são chamados de Pardes. Lembrando que Pardes é uma sigla, é um acróstico. P.A.R.D.E.S. Pardes é o que está escrito em hebraico ali em amarelo. Pardes da direita para a esquerda. E os 4 métodos são esses 4 que vocês estão vendo abaixo. A primeira letra de cada um dos métodos forma a palavra Pardes. Então veja, o primeiro método ali à direita, embaixo, é chamado de Pshat. É aquela interpretação literal, superficial do texto sagrado. Se você se aprofunda um pouco mais no texto, você vai chegar no estágio Remes. O Remes é quando nós usamos uma alusão ou uma alegoria para interpretarmos um texto sagrado.
O terceiro método, o mais utilizado dos quatro, diria eu, é o método da drash. Daí que vem a palavra midrash. Então, drash é um método muito utilizado por Yeshua, por Paulo, por todo o rabino de Israel, que é o método da associação textual. É quando nós usamos um texto para explicar, para nos ajudar a entender um outro texto. Ou às vezes juntamos dois textos que vão nos ajudar a entender um terceiro texto. Então esse método de drash ou associação, ele é muito importante para nós e eu vou falar muito dele nos programas de hoje e o da semana que vem também. E o quarto nível de interpretação judaica, depois que você passa do nível superficial, aprofunda-se mais um pouco, vai para o remes, aprofunda-se ainda mais, chega na drash. Por último, nós temos o sod. O sod é o segredo, é aquele significado oculto que são os mistérios, né, da Torá, que os profetas dizem e que realmente existem, mas você tem que cavar muito para poder alcançá-los, né? Não são fáceis de serem alcançados, por isso que eles são segredos, né? Por isso que são sod. Então nós vamos falar sobre esses quatro métodos da interpretação judaica e eles estão em ordem de aprofundamento. Então o mais superficial é o pshat, depois o remes, depois o drash e depois o sod. Para que você tenha uma compreensão, um entendimento claro a respeito de como os judeus usam esses quatro métodos para se estudar um texto, eu vou dar exemplos aqui. Neste primeiro programa eu darei 2 exemplos e darei outros exemplos na sequência desse programa e também teremos lá a conclusão. Mas nesse programa aqui eu apresentei o método Pardes e eu agora quero falar sobre exemplos. Nós vamos colocar em prática esse método interpretativo do Pardes com uma parábola de Yeshua. Então acompanhem na tela a parábola que está lá em Mateus, no capítulo 13, versos 31 e 32. Veja aí. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Aparentemente, uma palavra, um ensino de Jesus bem aparentemente simples, né? As pessoas leem aqui, eu já vi muitas pregações de pastores protestantes, né, que vão ensinar sobre essa passagem lá de Mateus 13, a parábola da mostarda, e aí eles pegam semente de mostardas, né, e exemplificam, mostrando como que a semente de mostarda é pequenininha, né, e fazem uma associação com a mostarda, com a fé, que na verdade essa associação com a fé é uma outra parábola de Yeshua, né, que ele fala que se a nossa fé fosse como um grão de mostarda, mas aqui não, aqui ele está falando que o reino dos céus, né, é semelhante a um grão de mostarda, ou seja, ele compara não a fé, mas agora o reino dos céus, ele compara, o reino de Deus, né, são sinônimos, o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que um homem plantou no seu campo, que é a menor de todas as sementes, mas que quando plantada ela cresce e vira maior de todas as hortaliças e se faz árvore, veja só, e uma árvore tão grande que as aves do céu fazem ninhos nos seus galhos, nos seus ramos. Eu digo a você que essa talvez é uma das parábolas de Yeshua mais mal interpretadas ou mal compreendidas de todas as parábolas que Yeshua proferiu. Isso porque ele dizia em parábolas, e aqui mesmo em Mateus 13, ele explica para os discípulos por que ele ensinava em parábolas. Porque a parábola é um recurso judaico muito utilizado, até nos dias de hoje, quando você quer passar uma mensagem, mas de forma implícita, de forma que apenas pessoas específicas vão entender a sua mensagem, a moral da história, vamos dizer assim, o ensino principal. A parábola é um recurso que você dá a admoestação, dá o seu parecer de forma implícita, ou seja, a massa, a população, a grande multidão
vai ficar só no pshat, na interpretação superficial. Mas aquelas pessoas que têm ouvidos, né, que estão ali atentas, que estão sintonizadas ali, em sintonia com as palavras de Yeshua, elas vão entender o que Yeshua quis dizer, né? Então, esse foi um método que Yeshua utilizou nessa ocasião aqui. Nós vemos que Yeshua tem uma palavra muito importante e que passa despercebido. Por quê? Porque você tem que utilizar, para interpretá-lo, você tem que utilizar desses métodos de interpretação judaica. Você tem que entender que a interpretação de um texto ela é crescente, ela tem níveis de interpretação. Esses níveis são o pardes. Então veja só, se nós começarmos aqui a analisar de forma superficial apenas, você vai entender, que interessante, né? O reino dos céus, uma pequena semente, a menor de todas, mas quando plantada vira a maior das hortaliças e serve de ninho para muitas aves, né? Então você pode pensar, né, na interpretação pshat, no superficial, que é boa, nós conseguimos extrair muito apenas da interpretação pshat, mas ela é pshat, ela é superficial, tem mais níveis aí, mais abaixo. Então o pshat é isso, então aquilo que era pequeno, Deus honrou e se tornou grande. Né? O reino de Deus começou pequeno, vai se tornar grande, assim como a mostarda fica uma grande árvore, espalha os seus ramos e daquela semente pequenininha, ela vira uma grande hortaliça com ramos grandes que os pássaros vêm fazer ninhos nos seus galhos. Bom, o problema é que Yeshua não queria que essa parábola fosse interpretada no pshat. Isso porque o pshat seria a interpretação que as pessoas teriam, que a massa teria. Por isso que ele usou a parábola. Então o pshat é aquilo que vai suprir ali, no caso, aqui nesse caso, nessa parábola, a multidão. Você vai entender daqui a pouco por quê. Se você aprofunda um pouquinho mais, nós temos o segundo nível de interpretação, que é o remes. O que é o remes? Alusão. Alusão. Então será, aí você começa a pensar pelo método do nível do pardes, no nível remes. Será que Yeshua está fazendo uma alusão a outros elementos? Será que o sujeito dessa parábola, se o objeto principal dessa parábola é outro, e ele usou alusões, ele usou substitutos? Será que ele quis dizer semente mesmo de mostarda? Será que ele se referiu literalmente à mostarda? Aí a pessoa já começa a pensar no nível remes, ou seja, alusões. Será que foi feito ou não foi feito uma alusão? Né? Direta ou indireta, de elementos que sim seriam mais importantes do que uma simples semente de mostarda ou pé de mostarda. Será que o pé de mostarda está no lugar de um outro ensino? De um outro objeto que Yeshua queria ali dar um ensino? Bom, eu tenho a certeza que sim. Sabe por quê? Dê uma olhada agora nessa foto que nós vamos mostrar para você. Veja. Esse é o Rabino Shula, né, fundador do nosso trabalho, e essa foto foi tirada no ano passado. Estávamos eu, meu pai, o Rabino Marcelo e o Rabino Shula indo para a casa do Rabino Shula, lá em Mevaseret Zion, aos arredores de Jerusalém, e no caminho, na estrada, ali na região de Jerusalém, o Rabino Shula parou o carro no acostamento, desceu do carro e começou a colher essas plantinhas aí que você está vendo. E aí eu perguntei, mas Rabino Shula, o que você está fazendo colhendo esses raminhos aí? Ele disse, não, isso aqui é mostarda. Mostarda para eu temperar o prato que eu vou fazer para vocês daqui a pouco. Aí eu dei uma olhada, veja só, mostarda, puxa vida, né? Então eu falei, mas essa é a mostarda de Israel, do Oriente Médio? Ele falou, essa é a mostarda da Bíblia. Todas as vezes que alguém da Bíblia menciona mostarda, é isso aqui que eles tinham em mente, a isso aqui eles se referiam, porque essa é a mostarda de Israel. Agora veja você aí na tela, veja. A mostarda lá de Israel, ela chega ao máximo, pessoal, a 40, 50, 60 centímetros. E os ramos dessa mostarda, né, são tão fininhos e pequenos que nem um beija-flor consegue fazer ninho em ramo de mostarda. Veja só,
São galhos finos, são galhos pequenos, né? Esta é a mostarda lá de Israel. Então a gente tem a certeza agora que Yeshua não estava falando de mostarda. Porque se ele estivesse falando verdadeiramente de uma mostarda, eu ia falar que ele não entende nada de botânica, nada de hortaliça e nada de semente. Primeiro que a semente da mostarda não é a menor das sementes. Nós temos sementes muito menores do que a semente de mostarda. Segundo, porque quando a mostarda cresce, ela não se torna árvore. Jamais. E os seus ramos jamais conseguiriam abrigar ninho de pássaro algum. Então, aí nós temos, a partir do remes, nós temos a ideia de que Yeshua não estava falando de semente de mostarda, nem de pé de mostarda, que eram objetos que ele usou para fazer a parábola. O seu ensino era outro. A mostarda está no lugar de um outro sujeito do ensino. E a partir do remes, nós começamos a ver, quando nós lemos, por exemplo, sabemos que a semente de mostarda não é a menor das sementes. Então, a que Yeshua estava se referindo? Que a semente de mostarda, apesar de ser a menor de todas as sementes. Uma pessoa, um estudioso, um judeu, quando estuda as Escrituras, e que quando estudasse, se deparasse com um texto desses, ele iria analisar. Peraí, onde nas Sagradas Escrituras é utilizado o termo semente, ou em hebraico, zera? O termo zera, semente, é utilizado nas Escrituras em referência a quem? E se você pesquisa, você vai descobrir que a palavra zera nas Escrituras é utilizada para descendência. Semente simbolizando descendência. E na maioria das vezes referindo-se à semente de Abraão, ou seja, ao povo de Israel, ao povo judeu. Semente de Abraão, zera Avraham. A tua descendência, Abraão, a tua descendência, essas referências usam todas aí, no lugar de descendência, a palavra semente. Então, será que Yeshua estava se referindo a Israel? E por algum motivo ali, talvez estivesse ali alguma legião romana, ou alguns dos fariseus ali, ou alguma liderança romana, e Yeshua, para não incitar e não causar polêmica, utilizou-se de uma parábola, como um típico rabino de Israel. E utilizou então, fez uma alusão a Israel utilizando-se a semente de mostarda, mas referindo-se à semente de Abraão, ao povo judeu, à nação de Israel. E a comprovação disso, veja aí na tela, nesse próximo slide, é que o texto lá de Deuteronômio, capítulo 7, verso 7, diz exatamente isso. Veja, Deus falando para Israel: Deus não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis, na verdade, o menor, olha aí, menor de todos os povos. Então aqui nós temos a certeza que Yeshua estava fazendo sim uma referência à semente de Abraão ou ao povo de Israel, porque ele faz também uma alusão ao texto de Deuteronômio 7, que todo judeu atento, né, quando ouviu essa parábola e ouviu mostarda, menor das sementes, entendeu na hora que Yeshua não estava falando de mostarda, mas na verdade de Israel. Então a menor das sementes é uma referência ao povo de Israel, que é o menor dos povos, segundo o próprio Deus. Bom, mas esse aí, ficamos então ainda no remes. E o remes, graças ao remes, conseguimos entender que Yeshua não estava falando, na verdade, só de... não estava falando a respeito de semente nenhuma, estava falando de um povo, que era o povo de Israel. Mas qual seria o ensino? Agora nós vamos para a Drash. O que é a Drash? A Drash é uma associação textual. Nós vamos utilizar, a pessoa utilizar outros textos para se explicar um terceiro texto. Um texto para se explicar um outro texto, ou dois textos para se explicar um terceiro texto. Quando nós lemos a respeito, se sabemos que Yeshua está falando de Israel, e ele diz que esta semente de mostarda, apesar de ser a menor, quando plantada, se torna uma maior das hortaliças, se faz árvore, estende os seus ramos, e nesses ramos vêm aninhar-se as aves do céu, nós temos que pesquisar na Escritura qual referência
existe onde Deus usa uma imagem de uma árvore para falar de Israel, onde Deus usa a imagem de ramos se estendendo para falar da promessa dada a Israel, onde Deus fala de ninhos ou animais que se abrigam nos ramos dessa árvore Israel, onde isso é falado nas Sagradas Escrituras, na Torá ou nos profetas. E usando o método Drash, nós encontramos um texto maravilhoso que fala a respeito de Israel, usando-se uma analogia de uma árvore e também de ramos e também de animais que se abrigam nesses ramos. Ela está lá em Ezequiel, no capítulo 17. Veja aí na tela comigo. Ezequiel, capítulo 17, versos 22 a 24. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, veja aí. Dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Veja só. Saberão todas as árvores do campo que eu, Adonai, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a seca. Eu sou Adonai, disse e o fiz. Isso é fantástico, porque nós temos aqui uma referência clara que Yeshua estava fazendo a essa passagem de Ezequiel. Ele não só referiu-se a Deuteronômio 7, mas também fez referência a Ezequiel 17, dizendo o seguinte, que as promessas dadas a Israel, qual foi a moral da história? As promessas dadas a Israel, que era a menor das nações, né, elas não foram esquecidas. Então essa parábola da mostarda foi uma parábola de esperança para os judeus. E Yeshua estava dizendo, olha, Israel ainda vai cumprir o seu papel, Israel ainda se fará cedro, se fará árvore, e as aves do céu, ou seja, as nações, ainda vão se abrigar nos seus ramos. Foi uma palavra de esperança que Yeshua deu. Talvez ali na circunstância ele não poderia ter falado abertamente esses termos, mas ele utilizou-se de uma parábola e passou a mesma mensagem. E quem tinha ouvidos para ouvir, ouviu. Não temam. Apesar da circunstância não ser muito favorável agora para Israel, sob ocupação romana, não é? Deus será fiel para cumprir as suas promessas. E assim é o reino dos céus. Assim é o reino de Deus. Lembrando que Israel, na Torá, é chamada de reino de sacerdotes. O reino de Deus, ele foi implantado, o protótipo do reino de Deus foi implantado na nação de Israel. Então, a nação de Israel também é chamada de reino de Deus. O modelo, padrão estabelecido ali pela Torá, fazia de Israel uma extensão do reino de Deus na terra. Então Yeshua estava dando o quê? Um ensino de esperança. E migrando agora para o último nível interpretativo, que é o Sod, qual é o segredo, qual é a moral dessa parábola? O segredo é muito simples. Esta parábola que Yeshua deu fez alusão a dias de glória de Israel. Dias que virão. Dias que foram profetizados inicialmente por Deus lá em Gênesis, no capítulo 12. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Uma referência que faz, uma alusão que faz referência a Isaías capítulo 12. A Isaías capítulo 2. Que muitas nações subirão ao monte de Adonai e lá, junto com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pedirão para aprenderem mais da instrução da Torá de Deus. Vinde, subamos ao monte do Senhor, para que Ele nos ensine a sua palavra, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De Israel sairá a instrução. Então, são profecias que mostram essa glória, não é, de Israel. Então, nós temos palavras proféticas em relação a Israel, que Yeshua faz referência aqui de forma implícita. Então, isso seria o Sod. Então, relembrando, não é, o nível Pshat seria a interpretação que todas as pessoas que já leram essa parábola tiveram. Uma semente de mostarda literal, que Yeshua estava falando sobre um pé de mostarda e uma sementinha de mostarda.
A pessoa que estuda um pouco mais, que aprofunda, que cava um pouco mais, vai chegar no remes, na alusão. Será que Yeshua está fazendo alusão? Será que essa semente aqui faz referência a uma outra coisa? Sim, faz, a nação de Israel. Quando chegamos no Drash, encontramos a passagem de Ezequiel que explica a promessa de Deus para Israel, de fazer de Israel o quê? Uma árvore frondosa, para que nações ali se abriguem nos seus ramos, né? Aprendam com ela, se aproximem a ela. O apóstolo Paulo fala, né, os gentios sendo aproximados a Israel. Olha aí, Israel cumprindo o seu plano. E o último nível, o Sod, nós fazemos referência a essas promessas que foram dadas a Israel, Israel sendo bênção para a humanidade através de Yeshua. Então nós temos aí os 4 níveis de interpretação e você vê como é diferente, não é? Como um complementa e aprimora o outro. Então você nunca deve se contentar só com o pshat, você deve cavar mais. A maioria das pessoas se contenta apenas com o pshat, leem a Bíblia só na interpretação pshat, mas é necessário você cavar um pouco mais. Muito bem, nós demos aqui este exemplo, foi um exemplo muito simplório, e eu gostaria de passar rapidamente para o próximo exemplo, onde você poderá fazer uso das ferramentas interpretativas judaicas, da hermenêutica judaica, para entender o verdadeiro significado de uma passagem bíblica. E esta próxima passagem se encontra lá em João, no capítulo 9. É um texto que você conhece muito bem. Eu gostaria de ler essa passagem com você. Acompanhe na tela. Caminhando Yeshua, Jesus, viu um homem cego de nascença. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ele diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado no dia que Yeshua fez o lodo e abriu os olhos ao cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como você voltou a ver? Ao que ele lhes respondeu, Yeshua, Jesus, aplicou lodo nos meus olhos. Lavei-me e agora estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Passagem que você já leu inúmeras vezes, mas que se faz necessário nela também os métodos de interpretação judaica, ou seja, a preocupação de se entender um texto, uma passagem, no contexto original. O que as pessoas que ouviram ali entenderam dessas palavras de Yeshua? Eu não estou preocupado com o que você entende hoje no século XXI, mas o que aqueles judeus, o que aqueles fariseus que ouviram essas palavras de Yeshua, aquele homem que foi curado, o que eles entenderam? O que o ato de Yeshua significou para aquelas pessoas que viram aquilo acontecendo? Bom, o modo pshat superficial, ele é claro. Você tem ali, Yeshua faz ali o lodo, aplica aos olhos daquele cego e aquela pessoa volta a ver. E era sábado. E aí os fariseus falam que Yeshua não podia ser de Deus porque ele não estava guardando o sábado. Muitas pessoas já ensinaram sobre isso, mas ficam apenas no nível pshat. Se você aprofunda um pouco mais, vamos ao remes, alusões. Será que Yeshua está fazendo alusão a algo? Será que ele não poderia apenas ter dito ao cego, vê, e ele estaria vendo novamente? Por que ele fez todo aquele teatro, né? Cuspiu na terra, misturou, fez ali um lodo, aplicou aos olhos, quer dizer, todo mundo estava vendo, aquilo foi algo que ele fez para que as pessoas vissem. E se ele poderia ter simplesmente dado a ordem e ele escolhe não fazê-lo, ele escolheu não fazê-lo, é porque as coisas fazem alusões. Yeshua estava dando um ensino através desse lodo que havia feito. Então, o remes já induz a pessoa a pensar que o lodo em si já é um ensino. Yeshua está fazendo alusão a algo. Se você pesquisa um pouco mais, se você se aproxima mais dali do contexto cultural da época, nós estamos lidando com um cego, a pessoa doente, a pessoa com uma enfermidade, a cegueira. E este homem era um cego de nascença.
ou seja, algo que ele nasceu com aquela deformidade e era cego, e todo mundo ali conhecia aquele cego. Todo mundo ali daquela região, da região ali do cego, conhecia, sabia quem ele era. Yeshua, então, perante aquelas pessoas ali, lembrando-se de um ponto principal que as pessoas se esquecem, era sábado. Yeshua, naquele dia de sábado, cospe ao chão, faz uma mistura e aplica aquela mistura aos olhos do cego. Isso é uma referência direta a remédio. Yeshua estava ali, para aquelas pessoas que viram, ele estava fazendo um remédio. Ele estava simulando ali a ação de quem faz um remédio para uma outra pessoa. O Remes me indica essa alusão. Yeshua estava fazendo alusão ali ao ato de se fazer um remédio. Tudo bem? Até aí entendemos? Mas para que isso? Aí chegamos no método Drash. O Drash é a associação com textos. E eu sei, estudando um pouco o material judaico desta época de Yeshua, eu sei que havia ali regras ferrenhas dos fariseus, dogmas, que não eram mitzvot, não eram mandamentos da Torá, mas dogmas de homens, ordenanças de homens. Os fariseus haviam proibido nos dias de Yeshua se fazer qualquer tipo de remédio no sábado. Ou seja, pessoas ficavam doentes, pessoas morriam porque não recebiam assistência médica no sábado, nos dias de Yeshua. Chegaram a um legalismo tal em relação ao Shabat que nem fazer o bem para o próximo você podia. Na própria época de Yeshua, estava registrado em rabinos mais antigos que se uma pessoa, consta até hoje na Mishnah, você pode pesquisar, a Mishnah diz que se uma pessoa, se um judeu, se fosse para ele se sentir melhor de uma simples gripe, se você tivesse que fazer uma mistura, um prato especial para a pessoa se sentir melhor de uma gripe ou de um resfriado, de uma coisa menos grave, mesmo que fosse sábado, você podia fazer. Então, os mais antigos já tinham estipulado, a Mishnah já atesta, que se era para fazer o judeu se sentir melhor, se era para fazer o seu próximo se sentir melhor, você podia violar o Shabat para ministrar vida ao seu irmão. Ele tinha que quebrar o Shabat, porque você tinha que fazer remédio, você tinha que acender o fogo, tinha que colher lenha, tinha que levar esse remédio até o sujeito. Tudo isso incide em algo que quebra, na verdade, o Shabat. Mas, por que os rabinos antes de Yeshua haviam permitido esse tipo de coisa? Porque eles entenderam o chamado Pikuach Nefesh, um princípio bíblico que, traduzido, é preservação da vida. O mandamento foi dado para o homem e não o homem para o mandamento. Yeshua usa as mesmas palavras que eu estou dizendo aqui agora. Então, a preservação da vida tem prioridade sobre os mandamentos. Nas Escrituras, apenas 3 mandamentos você não pode quebrar para se manter vivo. Se for um caso de perigo de morte iminente, de vida ou morte, você pode quebrar todos os mandamentos para preservar a sua vida, exceto 3. Não cometer idolatria, não entregar um inocente à morte e não cometer nenhum tipo de promiscuidade sexual. Então, tirando esses 3 mandamentos, que você realmente morre, se você tiver uma situação de vida ou morte, você não vai adorar a um falso Deus, nem deitar-se com a pessoa, nem entregar o inocente à morte para se livrar. Isso aí não fazemos. Pode ver, conferir ao longo da Bíblia. Mas todo o resto, esses mandamentos sofrem prioridade. A vida tem prioridade sobre esses mandamentos. Então o Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. Então, quer dizer, Yeshua até fala, né, se o jumento do seu irmão cai no buraco no dia do Shabat, você não vai resgatá-lo? Por que você não pode fazer o bem para uma pessoa, um ser humano, que é muito mais importante que um animal? Então, na época de Yeshua, os fariseus haviam invertido aí esses valores de mandamentos. Então, Yeshua estava fazendo referência a essa
a esse ensino que atestava a permissibilidade de quebra de Shabat para a preservação da vida. Uma pessoa estava doente. Então, Yeshua fazendo aquilo ali, ele está demonstrando para as pessoas ao seu redor que o quê? É permitido fazer remédio, é permitido tratar do próximo, mesmo no dia de Shabat. É claro que a própria cura é o ensino, é claro que a própria cura em si já é um testemunho, mas além disso, o fazer o lodo também foi um ensino contra esse dogma farisaico da época. Um dogma errôneo, né? Porque o Shabat, ele perde a prioridade para a vida. Se é para manter a vida em uma situação de vida ou morte, né, a pessoa deve receber a sua medicação. Por isso que lá em Israel, o hospital pronto atendimento não fecha no Shabat. Mesmo no Yom Kippur, o dia mais sagrado do nosso calendário, os médicos e as ambulâncias, os pronto atendimentos funcionam no Yom Kippur. E por que nenhum rabino atesta isso como pecado? Porque os rabinos entendem o conceito de Pikuach Nefesh. É feito para a preservação da vida. Muito bem, no próximo programa nós abordaremos mais exemplos da hermenêutica judaica, do Pardes, e também teremos a nossa conclusão final. A você, meu caloroso shalom, e até a semana que vem com o próximo programa Torá em Debate.